Eu quero conversar aqui com você sobre o Milton Queiroz da Paixão, o Tita. O Tita foi um grande jogador de futebol e um grande jogador de futebol subestimado, né? Vamos falar sobre o Tita? Bom, mas antes de tudo, eu gostaria que você desse o like nesse vídeo, né? Por gentileza, dê o like agora, não deixe para o final do vídeo, senão você acaba esquecendo. Eu peço que você compartilhe esse vídeo e peço que você se inscreva no canal. Bom, então vamos falar do Tita. Gente, outro dia eu gravei um vídeo aqui falando sobre jogadores brasileiros subestimados e sobre jogadores brasileiros superestimados, né? Quando eu falei dos subestimados, eu citei o Zico, eu citei aqui o Rivaldo e citei o Bebeto, né? Mas o Tita também é um jogador muito subestimado, muito subestimado. O Tita jogava muita bola, jogava muita bola. O Tita, ele era lá dos juvenis do Flamengo em 1977. Ele com 19 anos, ele já participava de jogos dos titulares, né? E quando havia cobranças de pênalti, treinamento sem cobranças de pênalti, ele era quem tinha melhor aproveitamento que o Zico, inclusive, né? Então, na final do Campeonato Carioca de 77 contra o Vasco, o jogo foi para os pênaltis e o técnico Cláudio Coutinho escalou o Tita para bater um dos pênaltis, né? Aí, para grande infelicidade dele, ele não bateu bem, bateu a meia altura, o Mazzaropi se esticou todo e pegou, e o Tita perdeu o pênalti dele. Isso foi decisivo para o Flamengo perder o título e o Vasco ser campeão do segundo turno, como já tinha sido campeão do primeiro turno, foi campeão carioca de 77. Então, esse evento poderia até acabar com a carreira do Tita, né? O Tita poderia não mais jogar em alto nível. Mas o Cláudio Coutinho apostou nele. Em 78 ele bota o Tita no time titular, né? Inicialmente de ponta esquerda, né? Mas depois jogando tanto de ponta esquerda como de ponta direita, porque ele tinha habilidade para jogar tanto numa ponta como na outra, né? Então ele era o ponta esquerda a princípio, mas jogou alguns jogos na ponta direita. Em 1979, quando o Júlio César, o Uri Geller, né, ele sobe para o time titular, ele vem do juvenil também, aí ele se fixa na ponta esquerda e o Tita vai para a ponta direita. E o Tita começa a jogar muito bem na ponta direita, tanto é que ele é convocado para a seleção brasileira dirigida pelo próprio Cláudio Coutinho, né? A estreia dele foi nada menos do que um jogo contra a Argentina no Maracanã, né? Ele jogando de ponta direita, um jogo pela Copa América, a Argentina com Maradona e tudo, inclusive, né? O Brasil venceu por 2-1 e o gol da vitória foi do Tita, né? Uma tabelinha que ele fez com o Zico e depois ele meteu de trivela, fez um golaço, o Brasil ganhou de 2-1. O primeiro gol tinha sido do Zico, né? E aí acontece o seguinte, em 1979 ainda, o Zico se machuca e fica uns 4, 5 meses sem jogar, né? Ele só volta a jogar em 1980. E aí o Cláudio Coutinho decide, não, eu vou botar o Reinaldo, que veio do América, na ponta direita, e eu vou botar o Tita no lugar do Zico. Gente, o que o Tita jogou muito, jogou muito. Ele jogou quase no nível do Zico, eu diria até que ele jogou no nível do Zico, né? Então ele jogou demais ali em 79 com a camisa 10 e na posição do Zico, né? Enquanto o Zico se recuperava, ele arrebentava, né? Mas aí subiu a cabeça, porque ele começou a achar que já que ele tinha arrebentado com a 10, ele tinha que continuar com a 10, né? Ele tinha que ser o ponta de lança do clube, que era o Zico. E dando uma entrevista na Rede Globo, ele diz assim, olha, isso já em 1980, olha, ou bem o Flamengo vende o Zico e aí eu assumo a ponta de lança, ou então o Flamengo me vende para eu jogar de ponta de lança em outro clube, né? Ele falando assim na televisão, na TV Globo, né? Aí a repórter pergunta, bom, mas quem poderia ser esse outro clube? Temos aí o Palmeiras, o Corinthians, o Fluminense, tem o Grêmio, tem o Atlético Mineiro, qual seria o time? Aí ele vira e fala assim, ó, parece que é provocação e né?
Olha, eu acho que eu cairia muito bem jogando nessa posição lá no Vasco da Gama. Pronto, gente. Aí ele ganhou o ódio da torcida. Ele ganhou o ódio da torcida. Parece que ele falou aquilo que ele queria forçar para sair, né? Mas enfim, não saiu. Quando o Zico se recuperou, o Zico reassumiu a camisa 10. Ele foi com a camisa 7 lá para ponta direita outra vez, né? E jogando muito bem na ponta direita. Jogando muito bem na ponta direita. Tanto é que o técnico seguinte da seleção brasileira, o Tele Santana, também chamou ele para jogar na ponta direita, e, e ele era o ponta direita do Tele Santana. Ele ia disputar a Copa do Mundo de 82 como ponta direita. E vejam bem, o grande problema daquela seleção de 82 é que o lado direito estava desequilibrado porque não tinha um ponta direita. Ia ser o Tita. Só que depois ele vira, né, pro Tele Santana em 81, depois das eliminatórias da Copa do Mundo, ele fala: olha, Tele, eu quero disputar a posição no meio-campo. Então, se você só me convoca para disputar a posição no meio-campo, se for para jogar na ponta direita, eu não quero não. E aí, o Tele nunca mais convocou ele, né? Precisou improvisar o Paulo Isidoro para jogar na ponta direita, porque não tinha mais o Tita, mas o Tele nunca mais convocou o Tita, né? E curiosamente, lá no time de 81 do Flamengo, ele na ponta direita jogava muito, né? Inclusive, quando o Lico entrou no time, ele jogou mais ainda. Por quê? Porque ele tinha habilidade para jogar tanto na ponta direita como na ponta esquerda. E o Lico, que entrou de ponta esquerda, tinha habilidade para jogar tanto na ponta esquerda como na ponta direita. Então eles durante o jogo trocavam, né, de posição. O Tita ia para a esquerda, o Lico ia para a direita, né? Deixava a marcação dos adversários absolutamente confundida, né? E mais do que isso, como eram jogadores de meio também, quando perdia a bola eles vinham fechar o meio de campo, né? Era um time que quando tinha a bola era um 4-3-3, super ofensivo, e quando perdia a bola era um 4-5-1, que marcava muito bem no meio campo, né? Então, tudo isso, né, fazia do Tito um grande jogador. Mas ele insistindo com aquela coisa: eu quero jogar na ponta de lança, eu quero jogar com a camisa 10, eu quero... E aí em 82 o Flamengo não aguentou mais, né? O Nunes tinha saído, né? Eles precisavam de um centroavante. Foram lá no Grêmio buscar o Baltazar, né? E disseram: a gente troca por empréstimo, né? O Baltazar pelo Tita, né? Aí o Tita se acertou com a diretoria do Grêmio, o Baltazar se acertou com a diretoria do Flamengo, né? O Baltazar era um cara que fazia muito gol, mas que tecnicamente tinha limitações, e o Tita era um jogadoraço. E aí ele chegou no Grêmio e aí ele foi jogar na ponta de lança como ele queria. Ele ficou pouco tempo no Grêmio, gente, mas o tempo que ele ficou, ele arrebentou no Grêmio, né? A conquista do Grêmio em 83 da Taça Libertadores da América, ele foi o craque do time, né? Olha que o time tinha Renato Gaúcho, olha que o time tinha Hugo de Leon, né? Mazzaropi na melhor fase da sua carreira como goleiro, né? E ele arrebentou no Grêmio, e o Grêmio ganhou a Libertadores e ele foi fundamental para isso, né? Só que aí, o que aconteceu? O Flamengo vendeu o Zico para o Udinese, ganhou 4 milhões de dólares, o que na época era uma fortuna, e resolveu montar um time todo. E a primeira providência: bom, agora que a gente não tem mais ponta de lança, vamos trazer o Tita de volta do Grêmio. E como era o sonho dele jogar na posição do Zico, né? Ele foi lá e voltou pro Flamengo, né? Nem jogou o Mundial pelo Grêmio, né? Ele voltou pro Flamengo, né? E aí ele, em 83, 84 e parte de 85, ele foi o camisa 10. Jogou muito bem, né? Mas com uma certa falta de humildade. Tanto é que teve o jogo de despedida do... Não foi do Raul, não, né? Foi... Não, um jogo festivo lá do Flamengo. O Zico veio pro jogo, né? E o Zico teve que jogar de camisa 11, né? Porque ele disse: não, a 10 é minha, né? E depois ele ainda veio na maior cara de pau dizer pros repórteres, né? Não, é que tinha ficado combinado dos dois entrarem com a 10, né? E foi a despedida do Raul, sim, gente. Foi a despedida do Raul, em 83, né? E aí ele entrou de 10, o Zico teve que jogar com a 11, né?
Bom, então o clima ficou insustentável e aí o Zico volta para o Flamengo. Quando o Zico volta para o Flamengo, eles deslocam de novo o Tita para a ponta direita, né? E aí ele, não, agora eu não quero ficar mais não. Saiu, em 86 ele foi para o Internacional, né? Fez uma campanha mais ou menos, né? Eu lembro que ele fez um golaço, quase do meio campo, driblando todo mundo, né? Mas o Internacional não ganhou nada daquele ano, né? E em 87 ele estava para vir para o Corinthians ou para o Vasco, né? Aí o Eurico Miranda entrou em ação e o Tita veio para o Vasco em 87, né? E, curiosamente, na final do Campeonato Carioca de 87, Vasco e Flamengo, ele marca o gol do título, né? Contra o Flamengo. E aí ele sai comemorando de uma forma enlouquecida, né? Absolutamente enlouquecida. Então isso mostra que ele tinha a mágoa do Flamengo, né? Que fazer o gol do título contra o Flamengo era especial, né? E depois, no ano seguinte, ele saiu, foi para a Alemanha jogar no Bayer Leverkusen, né? No ano seguinte ele jogou na Itália, no Pescara, junto com o Júnior, com o Edmar, né? E em 89 ele volta para o Vasco, né? E aí ele joga bem no Vasco, mas já meio na descendente, né? E aí ninguém entende nada, porque o Lazzaroni convoca ele para a Copa do Mundo de 90. Ele já estava na descendente, não era? Ele poderia ter ido em 82 se não tivesse feito a lambança com o Tele Santana, ou até em 86, só que em 86 o técnico também era o Tele Santana, então ele queimou o filme com o Tele Santana, não tinha como ir. Agora em 90 ele já não estava jogando essa bola toda. Bom, aí depois ele vai jogar no futebol do México, né? Joga no León, né? E joga em outros times mexicanos, se eu não me engano, né? E encerra a carreira em 1996 na Guatemala, né? E agora o Tita, nesse Super Mundial de Clubes que vai haver, ele já disse que vai fazer campanha e vai torcer para o León, né? Onde ele jogou e foi ídolo, e não para o Flamengo, que foi o clube que o lançou, né? Então, é o seguinte, jogar pra caramba ele jogava, né? Jogava muito, né? Mas esse problema que ele tinha com o Flamengo, né? E o problema que ele tinha com o Flamengo era porque ele queria ficar no lugar do Zico, não se justifica, não se justifica. Uma vez eu vi uma entrevista dele dizendo que tudo isso foram arroubos de juventude. Mas se foram arroubos de juventude, por que agora ele não está torcendo pelo Flamengo, ele está torcendo pelo Leão, né? Ora, Tita, isso atrapalhou muito a sua carreira, porque bola você tinha e tinha muita. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, eu agradeço aí pela assistência desse vídeo e muito obrigado a todas, muito obrigado a todos. E por gentileza, se você puder dar uma olhada na descrição do vídeo, eu agradeço muito.